Olá, bom dia! No AgroBand de hoje nós vamos falar sobre a influência do horário de verão no campo, mudança na rotina dos animais e as altas temperaturas podem prejudicar a produtividade. Editora de agronegócio da Band mostra os destaques do Salão Internacional da Alimentação que aconteceu em Paris. Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz orgânico do Brasil. Chuvas em excesso não devem atrapalhar a próxima safra. Por outro lado, a instabilidade do tempo pode prejudicar a safra de trigo. Para isso, vamos falar com Paulo Pires, o presidente da FECOAGRO. E quando o problema é a falta de chuva, a irrigação se torna fundamental para evitar perdas. O assunto será debatido em um evento no fim do mês, no norte do estado. Fique conosco, o AgroBand começa agora. O horário de verão mexe com o dia a dia das pessoas, não é mesmo? Mas no campo, tudo deve permanecer igual para não atrapalhar a produtividade dos animais. Quando a rotina é modificada no meio rural, o rendimento cai. O gado veio para o tambo mais cedo. Como as aulas nessa escola técnica de agronomia precisam se adequar ao horário de verão, os animais aos poucos vão entrando na nova rotina. O estudante Jorge, de 17 anos, já sentiu a diferença na produção. O animal tem uma quantidade X de horas que ele tem para produzir esse leite. Então, quando ele está no seu horário de pastejo, no seu horário de ruminação, ele está produzindo leite. Alterando uma certa quantidade de horas, ele deixa de produzir uma certa quantidade de leite. Já o Lucas não precisou se preocupar muito com isso. Ele trabalha com o gado de corte, que fica boa parte do tempo solto no campo e não tem hábitos que precisam ser tão precisos como os do gado leiteiro. Por outro lado, os cavalos, companheiros da lida campeira, passam a se exercitar em horários e temperaturas com os quais não estão acostumados. Se desgastar mais, tu tem que estar controlando ele para continuar mantendo a temperatura dele, né? Chegar no do serviço, dar um banho, raspar aquela água quente, deixar o animal refrescar na sombra, porque senão judia bastante. E fazer o rodízio de cavalos, né? Se o horário de verão pode parecer uma mudança simples para nós, o impacto é diferente para cada tipo de animal. A atividade leiteira é uma atividade rotineira, então você tem que estabelecer o horário, seguir o horário do gado, né? Se você alterar, né, você vai ter uma perda de leite, uma queda de leite, né? Já no gado de corte, você tem um período maior para fazer uma atividade, uma lida de campo, né? Mas enfim, as curas, principalmente nessa época de nascimento de terneiros, as curas, os tratos, os manejos são nos horários da parte da tarde, os picos de luz entre 2 e 4 horas, então você tem que se adaptar. E para quem precisa trabalhar sob o sol, às vezes em horários de calor mais intenso, para se adequar às necessidades do campo nessa época, fica uma importante dica. E aí o sol temos que nos proteger, aí, usando bastante protetor aí para estar na rua aí, né, nesses horários mais quentes, né? Os problemas climáticos enfrentados pelo Rio Grande do Sul devem reduzir a safra de trigo no país este ano. As doenças ameaçam o volume e a qualidade do grão que começou a ser colhido. Cerca de 50% das lavouras foram atacadas por fungos por causa do excesso de chuva e das altas temperaturas. A estimativa era de uma safra de 3 milhões de toneladas, mas a Federação da Agricultura do Estado já prevê uma quebra de 15%. Para falar sobre isso, no AgroBand de hoje, Paulo Pires, presidente da FECOAGRO. Tudo bem, Paulo? Bom dia para você. Bom dia. Paulo, qual é a situação? Essa chuva ela acabou prejudicando todas as áreas onde tem trigo hoje no estado? Sem dúvida, nós tivemos chuvas já desde o início, né, do plantio. Nós tivemos no início de junho ali umas chuvas muito fortes, né, no Rio Grande do Sul que atrapalharam um pouco o plantio. Mas as chuvas decisivas para comprometer realmente a qualidade do grão e o volume de trigo que está sendo produzido no Rio Grande do Sul foram as que ocorreram agora em setembro e outubro, né? A cultura do trigo, ela não gosta de uma determinada fase para frente, né? Ela não exige chuvas, quanto mais seco, melhor. Então, esse excesso de chuvas trouxe perdas realmente irreparáveis no Rio Grande do Sul e eu diria que hoje nós temos realmente perdas muito acentuadas em termos de produção, tanto em volume como na questão da qualidade do trigo produzido aqui no Rio Grande do Sul. Isso que eu ia te perguntar, a qualidade do trigo ela não vai para o pão? Não, esse trigo é o seguinte, esse trigo que é chuvado, né, que ele tem chuva, porque nós temos vários momentos da cultura do trigo no Rio Grande do Sul. Por exemplo, naquela região mais quente ali, São Luís Gonzaga, Santa Rosa,
né, aquela região toda que vai a Palmeiras, nós temos aí 30%, 40% do trigo já colhido, né? E nós temos as regiões mais frias, Passo Fundo, né, Lagoa Vermelha, Vacaria, que não começou a colher ainda, né? Então nós temos realmente um comprometimento muito forte da qualidade do trigo nesses lugares já colhidos. Mas nós acreditamos, e a gente tem falado isso com a área técnica das cooperativas, que mesmo nessas regiões onde o trigo vai ser colhido mais tarde, já existe um comprometimento muito sério, já que nós temos o aparecimento de doenças fúngicas, né, que aparecem na floração do trigo e dessa fase, desse estágio da planta que não tem controle, tipo Gibberella e Brusone. Inclusive, Brusone é uma doença que não é característica do Rio Grande do Sul, né? E que tem trazido, assim, série de preocupação para os produtores. Perfeito. Brusone nós tínhamos ocorrência no Paraná, né? Não tínhamos ocorrência severa aqui, nós temos a Brusone do arroz aqui, mas é outro fungo, né? E nós temos hoje no Rio Grande do Sul como uma doença que, devido às temperaturas altas e à alta umidade, né, elas ocorreram de forma muito intensiva, trazendo grandes problemas, né? E a Gibberella também, que é uma doença menos expressiva, mas traz um componente de quebra muito forte, né, e principalmente de qualidade do produto. Então, essas duas doenças não têm controle químico, isso é importante que se diga, dentro de um pacote tecnológico que os produtores têm para produzir trigo, elas não estão incluídas como de retorno econômico e eficiência agronômica, né? Então, elas, além de bacteriose que também surgiu, tudo isso em função do excesso de chuva que ocorreu durante o ciclo da cultura. E especificamente, o que elas acabam causando? Assim? A Brusone, principalmente, e a Gibberella, elas causam abortamento de espigas, né? Então, você vê uma espiga com a metade, vamos dizer, estragada, sem grão, ou até toda a espiga, né? Ela causa esse problema. E a bacteriose, principalmente, é um comprometimento da área foliar, né? Ela causa necroses na área foliar, também não tem controle, né? E isso diminui a produtividade. Então, com esse efeito todo e o excesso de chuvas que ocorreram, nós temos um comprometimento muito sério na cultura do trigo no Rio Grande do Sul. As duas últimas safras foram bem boas, positivas, né? Como é que se enfrenta isso? Como é que os produtores estão reagindo diante dessa situação agora? Sabe, Gabriel, que eu acho que nós estávamos mal acostumados, né? Porque realmente nós tivemos 2 safras de produção boa, produtividade muito boa e qualidade muito boa. O trigo do Rio Grande do Sul ano passado foi excepcional, né? Nós tivemos uma frustração no Paraná, o ano passado, por causa de geada, e o Rio Grande do Sul, como não choveu pouco em outubro e novembro, né? Nós tivemos uma condição excepcional. Nós tínhamos praticamente todo o trigo nosso, era trigo pão. Ainda existe uma sobra da safra passada, né, em torno de 300 mil toneladas, que vai sair tranquilamente agora, porque os moinhos gaúchos vão querer esse trigo, né, que existe há 60 dias atrás, isso era um problema sério, né? Existia esse estoque aí de passagem. Agora não, isso aí vai ter liquidez tranquilo. O destino da safra nova, esse sim vai ser comprometido e provavelmente só vão ter liquidez através de PEPRO, né, que é o Programa de Equalização dos Produtores e talvez de AGF, mas com dificuldade de ser absorvido pelos moinhos do Norte e Nordeste, que provavelmente o caminho desses trigos seja outros usos, né, biscoito, alguma coisa assim, mas não para trigo, para os moinhos que fabricam pão, principalmente do Norte e Nordeste. Então, os produtores estão apreensivos, obviamente, com esse momento, né? O produtor hoje está preocupado em colher, né? Nós temos um leilão já quinta-feira que vem, dia 28, né? Então, eles estão apreensivos, estão se preocupando em colher. Certamente as empresas, as cooperativas e os produtores, eles devem, a partir do momento que ele colher, ele saber que trigo ele tem no seu armazém, né, e no armazém das cooperativas, vai se encaminhar esse processo do PEPRO, né, que acontece dia 28, é o primeiro leilão. Depois nós temos a promessa do Ministério da Agricultura que nós vamos ter leilão no ano inteiro, né, isso foi anunciado lá atrás na Expo Inter. Também vamos ter a AGF, que é a aquisição do governo federal, para ver se nós amenizamos isso, né? Mas de uma forma geral, quase todos os produtores do Rio Grande do Sul, na grande maioria deles, eles já recorreram ao seguro do Proagro e ao seguro agrícola que eles têm direito conforme aonde eles se inscreveram. Esse estímulo à comercialização foi anunciado durante a Expo Inter. O ministro Nery Geller anunciou cerca de um montante na casa dos 350 milhões de reais. Isso é suficiente para a recuperação do setor? Eu diria o seguinte, quando nós tínhamos uma perspectiva de safra recorde no Paraná e de safra boa no Rio Grande do Sul, né, nós tínhamos esse volume como insuficiente. Nós pedimos, inclusive, recursos para 3 milhões de toneladas, né?
São 150, o teu dado está corretíssimo, são 150 milhões de toneladas para a Pepro e 150 milhões de reais e 200 milhões de reais para a AGF, né? Nós acreditamos agora, com essa reação, com esse negócio de não ter produto no mercado, essa valorização do trigo no mercado interno, né? E essa questão de, principalmente, o Paraná ter uma boa safra e conseguir fluxo normal de venda sem o programa, né? Sem o apoio do governo, vamos dizer, eu acho que esses valores podem ser suficientes, né? Mas o governo diz o seguinte: se não houver, vamos dizer, se não haver recursos suficientes desses anunciados, nós vamos ter suplementação de verbas para toda a comercialização. Paulo, muito obrigado pela sua presença no Agroband. Eu que agradeço. Confira agora, então, como fica o tempo nos próximos dias aqui no Rio Grande do Sul. Neste sábado, as áreas de instabilidade se propagam para o norte do Rio Grande do Sul e a entrada da umidade vinda da Amazônia provoca pancadas de chuva isoladas à tarde. Na metade sul, o tempo seco predomina. O dia deve começar mais abafado e, ao longo da tarde, a sensação será de calor em todo o estado. No domingo, o ar seco volta a ganhar força. No final da tarde, chove de forma fraca e isolada sobre o litoral norte. Na segunda-feira, segue o tempo seco e temperaturas elevadas. A partir de terça-feira, voltam as chuvas para o oeste do Rio Grande do Sul. Começa no dia 1º de novembro a segunda etapa da campanha nacional de vacinação contra a febre aftosa. Bovinos e bubalinos com até 2 anos de idade devem receber a dose. Os produtores que tiverem dúvidas sobre o procedimento devem procurar as inspetorias veterinárias de suas cidades. A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Agronegócio vai disponibilizar 2 milhões de doses para os pequenos pecuaristas. E em instantes nós vamos falar sobre a importância da irrigação para evitar perdas nas lavouras. E ainda a região metropolitana de Porto Alegre tem a maior produção de arroz orgânico do país. Os detalhes é daqui a pouco.